Bem-vindos ao debate. Imagina o ano de 1492. Mas, quando os primeiros navios europeus chegam à costa da América do Sul, eles não encontram apenas aquelas densas florestas tropicais intransponíveis. Eles adentram a bacia do rio Paraguai e se deparam com civilizações indígenas inteiras, patrulhando as planícies alagadas, montadas no dorso de elefantes semiaquáticos, elefantes perfeitamente adaptados ao Pantanal. O que soa quase como um enredo de ficção fantasiosa, né? Totalmente. Mas a base para isso é um dos experimentos mentais mais fascinantes da biogeografia moderna. Hoje a gente vai explorar o que teria acontecido se a fragmentação do supercontinente Gondwana não tivesse sido um divórcio absoluto. Exato, porque sabemos que no Mioceno tardio, há cerca de 10 milhões de anos, correntes oceânicas e aquelas jangadas gigantescas de vegetação permitiram que primatas cruzassem da África para o Brasil. Sim, e a questão que a gente coloca aqui é: e se essa mesma fresta na porta tivesse permitido a passagem da megafauna africana? Como bióloga, eu defendo que, com a vantagem de milhões de anos de pressão evolutiva, a vida encontraria um caminho. Eu sou fascinada pela ideia de que essas espécies exóticas teriam se moldado perfeitamente aos nossos biomas, preenchendo nichos vazios e se transformando em engenheiros de ecossistema absolutamente vitais. É uma imagem espetacular, sem dúvida nenhuma. Mas eu, como ecólogo, olho para esse cenário sob uma ótica de profundo ceticismo, Ceticismo estrutural e ecológico mesmo. Certo. A biologia não é um conto de fadas onde os animais chegam a um novo continente e educadamente esperam milhões de anos para evoluir e se encaixar. O que rege a chegada de uma força tão massiva é a matemática fria do consumo e, claro, a letalidade microscópica. Sim, os patógenos. Isso. Eu defendo que a introdução dessa megafauna não resultaria em uma adaptação harmoniosa. Na verdade, causaria um colapso sistêmico absoluto. Eles consumiriam os biomas até a exaustão antes de conseguirem se adaptar e, ao mesmo tempo, desencadeariam uma catástrofe epidemiológica de mão dupla. E olha, é exatamente nessa interseção entre o tempo evolutivo e o choque imediato que o nosso debate ganha vida. Porque para entendermos o incrível poder da plasticidade fenotípica... Que é como um organismo muda a forma física, né? Exatamente, como ele muda a forma física em resposta ao ambiente. Para entender isso, a gente precisa olhar para o Pantanal. É o nosso eco mais próximo do Delta do Okavango, no Botsuana. Com certeza. Pega o Loxodonta, por exemplo, o elefante africano tradicional. Ele já tem uma predisposição fascinante para a água. Ele é um nadador super competente. Ele consegue usar a própria tromba como um snorkel natural para cruzar canais profundos. Sim, isso é verdade. Agora, aplica sobre ele de 3 a 5 milhões de anos de pressão seletiva, em um ambiente que passa metade do ano debaixo d'água. Mas olha, você está falando de forçar uma reengenharia completa do animal. Exatamente. E a natureza sabe fazer isso com maestria. Para lidar com a sazonalidade drástica da oferta de alimento durante as cheias, a evolução favoreceria uma redução da massa corporal em uns 25%. Um elefante menor. Isso! E patas largas e membranosas começariam a se desenvolver para distribuir esse peso na lama, seguindo exatamente o mesmo princípio mecânico que moldou as patas da nossa capivara. E o mais importante, esse elefante pantaneiro atuaria como o engenheiro mestre do bioma. Ao caminhar, ele abriria canais de drenagem, dragaria o lodo rico em nutrientes para a superfície. Criando aqueles microhabitats. Exato, criando micropoças fundamentais para a reprodução de anfíbios durante a seca. Há quem argumente, inclusive, que o Pantanal que vemos hoje é um sistema ecologicamente carente, empobrecido pela falta desse exato tipo de trator biológico. Deixa eu tentar visualizar isso, porque, a mecânica evolutiva que você descreve é linda na teoria, mas a conta não fecha na prática. Como assim? O meu problema não é com a capacidade da biologia de alterar patas ou reduzir tamanhos. O meu problema é com o tempo. O relógio geológico. Isso. 2 a 3 milhões de anos para esculpir esse elefante semiaquático é um luxo cronológico que o ecossistema sul-americano simplesmente não tinha para oferecer. Mas ecossistemas são resilientes. Sim, mas a degradação ambiental acontece na velocidade da ecologia, não da evolução.
Eles absorvem impactos até um limite geométrico. Vamos olhar para os dados reais de consumo, né? Tá, vamos lá. No Parque Nacional de Mikumi, na Tanzânia, uma densidade de apenas 2 elefantes por quilômetro quadrado é suficiente para converter uma floresta arbórea densa em uma savana aberta, e isso em apenas algumas décadas. 2 elefantes por quilômetro quadrado, nossa! Exato. Um único elefante precisa consumir centenas de quilos de biomassa por dia. Eles não pastam delicadamente, sabe? Eles derrubam árvores inteiras para comer as folhas do topo, eles arrancam a casca dos troncos, matando a planta. É uma destruição metódica. Sim. Agora, imagina manadas ancestrais chegando à costa do Brasil no Mioceno, sem predadores nativos capazes de abater um animal desse porte para controlar a população inicial. Eles não iriam se adaptar sutilmente ao longo de milênios. Eles devorariam o ambiente. Você sugere, então, uma espécie de desmatamento pré-histórico e irrefreável? Completamente. E isso nos leva a uma teoria fascinante, porém muito brutal. E se o cerrado moderno, essa imensa e belíssima savana arbórea que cobre o centro do Brasil, não for apenas um produto do nosso clima sazonal? Espera, você está sugerindo que nesse cenário paralelo, o cerrado fosse na verdade uma gigantesca cicatriz biológica, um artefato ecológico, sabe? Uma savana artificial criada pela voracidade desses mega-herbívoros que devoraram a floresta de dossel fechado antes mesmo de terem a chance de evoluir para versões menores. Ah, entendi. A biologia atuando como um trator. Isso, um trator irrefreável muito antes de qualquer adaptação morfológica elegante acontecer. Mas eu discordo da premissa de que o ambiente simplesmente cederia. Por quê? Porque a natureza é implacável em impor limites e forçar o forasteiro a jogar pelas regras locais. Vamos mudar o foco da Amazônia e do Cerrado para Caatinga, que é o bioma mais severo e exclusivamente brasileiro que temos. A Caatinga é dura. É um laboratório de escassez hídrica absoluto. Imagine inserir a girafa camelopardalis ali. Sim, os primeiros milhares de anos seriam um filtro draconiano. A maioria não sobreviveria, óbvio. Com certeza não. Mas os indivíduos com ligeiras variações genéticas, tipo os que fossem menores e mais eficientes em reter energia, esses sobreviveriam. E aí entra um mecanismo fascinante chamado nanismo geográfico progressivo. Ah, o clássico encolhimento por falta de recursos. Perfeito. E sabemos que isso acontece de forma relativamente rápida em termos geológicos, sabe? Pensa no Elephas falconeri, aquele elefante pré-histórico que ficou isolado na ilha da Sicília, no Mediterrâneo. Ele encolheu de 4 metros de altura para pouco mais de 1 metro para não morrer de fome. Impressionante. Na Caatinga, as restrições térmicas e nutricionais fariam a girafa estabilizar entre 2,5 e 3 metros de altura. O dossel da Caatinga raramente passa de 8 metros. Então, a necessidade de investir um custo metabólico absurdo num pescoço gigantesco simplesmente desaparece. Faz sentido. O pescoço longo viraria uma desvantagem. Totalmente. Mas a verdadeira engenharia estaria na parte interna. A evolução a forçaria a desenvolver rins hiperconcentradores. Pense no mecanismo da alça de Henle nos rins, que reabsorve quase toda a água da urina antes de excretá-la. Como os caprinos, né? Exatamente. Um sistema análogo ao dos caprinos adaptados ao desertos. Essa girafa anã deixaria de ser uma consumidora destrutiva e se tornaria um componente perfeitamente integrado à rigorosa economia do Nordeste. Olha, a sua argumentação sobre a mecânica renal é excelente, mas veja bem a falha no seu próprio exemplo. O nanismo que você citou na Sicília, a famosa lei de Foster ou nanismo insular, acontece em ilhas restritas justamente porque não há pressão de predadores concorrentes. Ah, você diz o isolamento total? Sim, a espécie pode se dar ao luxo de encolher e ficar vulnerável porque está, de fato, sozinha. A Caatinga não é uma ilha cercada pelo mar, é um bioma cercado por outros biomas vibrantes, repletos de carnívoros em constante movimento. As fronteiras são permeáveis. Exato! E esse é o cerne da minha objeção, o inevitável choque de nichos. Você assume que esses animais teriam paz para evoluir, mas os nichos já estavam ocupados. Tá, mas então vamos falar do predador alfa africano, invadindo esse espaço.
o leão, Panthera leo. Eu argumento que o ambiente quebra as estratégias dele e o remodela à força. Como assim? Na savana, a biologia do leão é inteiramente construída em torno do espaço aberto, né? Caça cooperativa em bando, visão de longo alcance, perseguição em alta velocidade. Joga esse animal na Amazônia com aquele dossel fechado a 40 metros de altura. A dinâmica muda completamente. Demais! A visibilidade cai para menos de 10 metros. Você não consegue se comunicar visualmente com o bando. Não dá para cercar a presa. A ineficiência calórica seria gritante. Eles morreriam de fome tentando caçar em bando. Sim, então para não ser extinto, a seleção natural imporia mudanças drásticas e rápidas. Os leões passariam a caçar sozinhos. Mutações para o melanismo, o excesso de pigmentação escura, seriam brutalmente favorecidas para a camuflagem nas sombras do subdossel. Para se esconderem melhor no escuro da floresta. Exato. E as garras teriam que se curvar ainda mais para permitir a escalada nas raízes tabulares gigantescas. Funcionalmente, a floresta forçaria o leão a evoluir até se tornar, na prática, uma versão africana da nossa onça pintada. É a convergência evolutiva provando que o ambiente dita as regras. Mas essa transição morfológica não me convence muito, viu? E sabe por quê? Porque a natureza abomina o vácuo, mas ela abomina ainda mais a redundância. Redundância. Sim, o ambiente da floresta sul-americana não está vazio. Não é tipo uma tela em branco esperando pacientemente o leão africano mudar de forma, sabe? A onça pintada, a Panthera onca, não apenas ocupa esse nicho. Ela o domina com uma das engenharias biomecânicas mais perfeitas dos felinos. Ela é espetacular. Não estamos falando de um gato grande qualquer. A onça possui, proporcionalmente, a mordida mais poderosa de todos os grandes felinos do planeta. Enquanto o leão mata por asfixia mordendo a garganta da presa... A onça vai direto no crânio. Exatamente. Ela evoluiu para caçar répteis encouraçados. Ela morde diretamente através do crânio de jacarés e perfura cascos de tartaruga. Ela escala árvores com facilidade, ela nada ativamente. É uma predação muito específica. Então, um grupo de leões inadaptados lutando para enxergar e se coordenar no mato fechado, competindo por presas contra um predador solitário que está no seu ápice evolutivo. Eles sofreriam exclusão competitiva imediata. Eles morreriam de fome muito antes da primeira mutação para o melanismo se fixar na população. Olha, é um ponto forte. A força de mordida da onça é de fato um divisor de águas na ecologia neotropical. Mas a natureza raramente joga um jogo de soma zero. O que você quer dizer? Ela elabora o que a gente chama de partições de nicho espaço-temporais. Basicamente, um sistema de loteamento ecológico onde os predadores evitam o confronto direto para poupar energia. Dividindo o território? Isso. Pensa na introdução da hiena malhada no cerrado. Na África, ela é uma caçadora altamente social e dominante, capaz de roubar carcaças de leopardos. No nosso cenário paralelo, teríamos uma segregação elegante. As hienas nas áreas abertas? Perfeito. As hienas dominariam as vastas áreas abertas do cerrado, atuando em grandes bandos diurnos. Enquanto isso, as onças reinariam intocáveis nas matas de galeria e nos rios, caçando de forma solitária e noturna. O sistema não entra em colapso, ele se reconfigura para acomodar a diversidade. Isso funcionaria nas planícies, talvez. Mas os rios não permitem essa divisão pacífica. E já que você mencionou as águas, a gente precisa falar sobre o hipopótamo. O gigante dos rios. Na África, o hipopótamos anfíbios impõe um terror territorial absoluto. É um animal de 3 toneladas, com uma mordida que destroça pequenos botes. Ele mantém até mesmo os imensos crocodilos do Nilo à distância. O hipopótamo domina a cadeia alimentar ribeirinha de cima para baixo. Sim, eles são bem agressivos. Mas as águas amazônicas e pantaneiras não abrigam crocodilos comuns. Abrigam jacaré-açu, o Melanosuchus niger. Que é simplesmente um dos maiores predadores de emboscada do continente. Sim, chegando a 6 metros de comprimento e pesando quase meia tonelada.
E diferente do crocodilo africano, o jacaré-açu evoluiu navegando pelas florestas alagadas e está perfeitamente adaptado a abater presas volumosas que entram na água, tipo capivaras adultas e bezerros de anta. Usando aquele giro da morte? Exatamente. Ele usa o giro da morte para desmembrar o alvo debaixo d'água. Agora, é óbvio que um jacaré não enfrentaria um hipopótamo macho adulto de 3 toneladas. Mas na biologia populacional, quem controla a demografia é quem controla os recém-nascidos. Ah, você diz a predação de filhotes. O jacaré-açu se tornaria o pesadelo dos filhotes de hipopótamo. Ele causaria uma mortalidade infantil tão devastadora que inverteria toda a lógica de dominância da savana africana. Teríamos répteis ditando o tamanho da população? Teríamos répteis de emboscada ditando o tamanho da população do maior mamífero aquático. A megafauna seria subjugada, mantida em um estrangulamento demográfico permanente. Eu compreendo a brutalidade dessa assimetria predatória nos filhotes, mas esse é um mecanismo clássico que impede a superpopulação do herbívoro, não é? É o próprio equilíbrio se manifestando. Peraí, a gente está obcecado em debater dentes, garras, couraças e domínios de rios e estamos ignorando completamente o grande elefante microscópico na sala. Os patógenos. Nós esbarramos no verdadeiro gargalo intransponível dessa história alternativa, a grande extinção de mão dupla. Certo, o muro imunológico. É o mesmo princípio da ingenuidade imunológica que vimos, infelizmente, na história humana, quando as populações indígenas americanas foram dizimadas pela varíola europeia porque o sistema imune delas nunca havia tido contato com aqueles vírus antes. Exatamente. Pensa nisso como um sistema de computador sem nenhum software antivírus atualizado enfrentando um ataque cibernético de dia zero. O problema não é que a doença seja magicamente imbatível. O problema é a total ausência de uma corrida armamentista evolutiva prévia entre o hospedeiro e o parasita. Sim, o contato primário é brutal. Cada animal de grande porte que atravessa os continentes é um cavalo de Troia colossal. Elefantes africanos sozinhos são hospedeiros de mais de 800 espécies catalogadas de parasitas e helmintos. Hipopótamos carregam cepas fortíssimas de antrace. E as girafas também, né? As girafas são veículos para carrapatos do gênero Hyaloma, que não apenas sugam sangue, mas são vetores eficientes de vírus que causam febres hemorrágicas letais. Lembre-se, a fauna nativa do Brasil, de preguiças gigantes a tatus e cervídeos, esteve isolada por dezenas de milhões de anos antes do Mioceno tardio. Eles não tinham a menor memória genética para lutar contra esses invasores. E você chamou de extinção de mão dupla porque o Brasil também revidaria microbiologicamente? Com toda certeza. Nós temos no nosso arsenal o Trypanosoma cruzi, o protozoário nativo que causa a doença de Chagas, circulando entre dezenas de espécies de perseveros locais. Temos leishmanioses extremamente complexas, filarídeos amazônicos impiedosos. Um verdadeiro campo minado. A megafauna africana entraria nesse caldeirão epidemiológico neotropical e seria infectada por vetores que eles não sabem combater. Muito antes do seu leão amazônico ter tempo de escurecer a pelagem ou da sua girafa reduzir a estatura para lidar com a seca, todos estariam morrendo. Falência múltipla de órgãos. Falência múltipla e esterilidade causada por febres endêmicas. O colapso seria sistêmico. O muro biológico invisível impediria aquela adaptação a longo prazo que você defende. Olha, eu não nego o impacto inicial cataclísmico que os parasitas têm em populações isoladas. Seria um funil de mortalidade pavoroso. Quase total. No entanto, e a biologia de gargalos evolutivos nos prova isso repetidamente, uma praga quase nunca zera completamente a vida em uma escala continental tão vasta quanto o Brasil. As respostas imunes são incrivelmente plásticas. Alguns sobreviveriam. Sim, indivíduos pontuais, seja por mutação aleatória ou por vigor híbrido, sobrevivem. Após alguns milênios de um vale de letalidade, essas populações se estabilizariam e os patógenos se atenuariam para não matar seu próprio suprimento de hospedeiros. Tá, assumindo que eles passem por esse funil.
E se assumirmos que eles cruzam esse funil e estabilizam nos próximos milhões de anos, isso nos permite analisar talvez a implicação mais alucinante deste cenário, que é o impacto antropológico. Você quer dizer o choque dessas espécies com a chegada dos humanos milênios depois? Mais do que um choque, eu estou sugerindo o desenvolvimento humano estruturado ao redor dessa megafauna. Há um mistério profundo sobre por que os povos indígenas das Américas não domesticaram megafauna nativa para tração ou transporte, como ocorreu com os cavalos e bois na Eurásia. É uma questão clássica da antropologia. E a resposta técnica é o tempo de coexistência. Quando os primeiros humanos chegaram às Américas há cerca de 15 a 20 mil anos, a megafauna local, como as preguiças gigantes, estava em declínio acentuado. Devido às mudanças climáticas do fim da Era do Gelo. Isso, somadas à caça humana desenfreada, foi rápido demais para a coevolução comportamental necessária para a domesticação. Mas no nosso cenário hipotético, os ancestrais dos elefantes já estariam no Brasil há quase 10 milhões de anos. Eles já teriam sofrido o impacto e coevoluído com a presença de caçadores bípedes. Mas você realmente visualiza os povos nativos do Pantanal domesticando elefantes selvagens? A logística disso parece beirar o impossível com tecnologia de pedra e madeira. Não só é possível, como há um paralelo histórico direto. Pensa no Elephas maximus, o elefante asiático. Certo. Ele foi domesticado na bacia do rio Indo e no sudeste asiático há milhares de anos, por sociedades cuja base tecnológica e estrutural era incrivelmente comparável às dos povos Tupi-Guarani, Arawak ou Caribe. O elefante é uma espécie única, sabe? Eles são muito inteligentes. Eles possuem alta capacidade de aprendizado complexo, memória de longo prazo profunda e uma compreensão instintiva de hierarquia social. Nosso elefante do Pantanal, reduzido pela evolução a um tamanho mais manejável e habituado à água, seria o candidato perfeito para a domesticação parcial. Mas a captura seria dificílima. Elefante não é um esforço que você faz sozinho numa tarde. Requer armadilhas cooperativas massivas, tocaias arquitetadas, o uso preciso do fogo para a condução do rebanho. A simples necessidade de coordenar tudo isso forçaria as tribos de caçadores a desenvolverem hierarquias sociais e de trabalho incrivelmente mais sofisticadas. Olha, é uma premissa ousada. Mas acompanha a lógica do progresso. Com o tempo, a caça sistêmica evolui para o confinamento e depois para o manejo de trabalho. Pensa nas civilizações da bacia do Rio Paraguai utilizando manadas de elefantes semiaquáticos para dragar e expandir canais na cheia, criando hidrovias perfeitas. Mudando a paisagem. Totalmente. Pensa na logística de transportar toneladas de recursos pelas planícies alagadas, viabilizando redes comerciais continentais ligando os Andes ao Atlântico. O poder militar também mudaria. Alianças políticas se formariam em torno de quem controla as manadas. A presença desse simples animal reescreveria completamente o grau de urbanização e complexidade social na América do Sul milênios antes do relógio bater 1500. Eu admito que a imagem sociológica de civilizações pré-colombianas inteiras, baseadas na força de tração do elefante e moldando o continente, é espetacular. Mas como ecólogo, é difícil engolir essa linha do tempo tão limpa. Por causa das doenças de novo. Sim. Você presume que o elefante chegaria saudável à linha de chegada humana. O processo de domesticação sistêmica, como vimos na Eurásia, exige populações animais abundantes, estáveis e principalmente não assoladas por um estresse sanitário constante. Com o jacaré-açu dizimando a base da pirâmide de filhotes, as hienas espalhando agentes zoonóticos pelo cerrado e a constante pressão de carrapatos e doenças endêmicas, as populações desses mega-herbívoros seriam altamente flutuantes e estressadas. É um ambiente inóspito para eles. Muito. Para as precoces sociedades indígenas, tentar investir meses de calorias e recursos para capturar e treinar um animal que pode morrer na semana seguinte de uma zoonose tropical endêmica seria um risco econômico altíssimo, provavelmente insustentável. É uma ressalva metodológica muito justa.
O ambiente tropical, de fato, cobra um imposto biológico rigoroso de seus habitantes. Mas, ao encaminharmos este debate para nossa conclusão, quero reiterar o porquê desta exploração teórica ser tão valiosa. Claro. Para mim, ela ilumina a propriedade mais tenaz e maravilhosa do mundo natural, que é a plasticidade da vida e a sua busca implacável por equilíbrio. Um modelo evolutivo de um leão, cujas garras se curvaram e a pelagem escureceu para mimetizar perfeitamente o papel de uma onça pintada. Ou a girafa do Nordeste? Exato, ou a engenharia hídrica profunda de uma girafa adaptada à caatinga. Isso nos prova que os biomas não são museus estáticos. Eles são atrizes vivas, telas imensas capazes de absorver colisões colossais, ditar novas regras e esculpir a biologia invasora até que o sistema como um todo atinja uma nova e brilhante coesão. Sou totalmente convencida disso. E do meu lado, o que esse rigoroso experimento mental reforça é que o tempo geológico não desliga as engrenagens brutais e imediatas da ecologia. A chegada abrupta, seja por uma ponte continental esquecida ou por correntes transatlânticas de máquinas biológicas de consumo como a megafauna, gera uma ruptura violenta. A matemática do consumo. Sim, a matemática inexorável do desmatamento por elefantes, a mortalidade infantil imposta pelo jacaré-açu em hipopótamos e a fronteira invisível da aniquilação microscópica mediada por protozoários são lembretes duros. Os ecossistemas são formados por teias de aranha matematicamente tensionadas. Um impacto pontual massivo rasga a estrutura inteira muito antes da lenta agulha da evolução começar a tentar costurá-la de volta. Sabe, eu sinto que atingimos um ponto de concordância conceitual essencial hoje. Investigar essas hipotéticas colisões evolutivas do passado funciona como colocar uma lente de contraste na nossa realidade. Com certeza. Vemos a incrível majestade da nossa onça pintada, ou a complexa dança das águas no Pantanal, com muito mais clareza e respeito, quando entendemos exatamente que tipo de pressões competitivas, tanto microscópicas quanto macroscópicas, eles seriam capazes de repelir ou acomodar para existir da forma como existem. Sem dúvida, a fragilidade intrínseca do que temos hoje se torna palpável. E isso lança uma sombra muito real sobre o nosso presente, não acha? Nós passamos a última meia hora debatendo apaixonadamente se carrapatos do Mioceno, jacarés gigantes ou a fome de elefantes fariam o Pantanal ou o Cerrado entrarem em colapso na escala de milhões de anos. Sim. No entanto, a extinção dramática das espécies nesses mesmos biomas que estudamos hoje não está acontecendo devido à lenta migração continental ou a um choque evolutivo incontrolável. Ela está ocorrendo agora mesmo, diante dos nossos olhos, e sendo acelerada quase que unicamente pela velocidade sem precedentes da nossa própria intervenção mecânica e antrópica sobre a paisagem. É uma perspectiva que muda a forma como olhamos para a janela de casa. Quando observamos as fronteiras nítidas do Brasil de hoje, é fácil esquecer que a verdadeira maravilha não é apenas o isolamento geológico que nos protegeu, mas a riqueza absurda de adaptações que floresceu aqui. Exatamente. Resta saber se amanhã seremos nós os responsáveis por transformar esses animais majestosos de hoje nos protagonistas extintos das histórias alternativas de amanhã. Deixamos vocês com essa ponderação. Continuem questionando o que sustenta o mundo ao nosso redor. Até a próxima em O Debate.